Queremos agora refletir na palavra de Deus e para tanto eu gostaria de começar com uma frase que gosto muito, que diz assim que nenhum vento ajuda o veleiro que não sabe para que lado quer navegar, velejar. Nenhum vento ajuda o veleiro que não sabe para que direção quer navegar. Essa frase tem obviamente a ver com o propósito, com o objetivo, com a necessidade de saber para onde se quer ir, de qual é o seu propósito, o seu objetivo. Portanto, nesta temática queremos refletir agora com base no texto de Marcos, capítulo 1, versículo 29 a 39. Queremos analisar o texto nessa perspectiva e especialmente porque no final Jesus, durante este relato, ele está em Cafarnaum e as pessoas querem que ele fique lá. As pessoas querem que Jesus fique em Cafarnaum. Mas Jesus diz que ele quer ir para outros povos, para outras cidades, porque foi para pregar para outros e em todos os lugares que ele veio. É preciso que eu vá para outros lugares, porque foi para isto que vim, diz Jesus. Mostra então um propósito e nós queremos analisar nessa perspectiva. E queremos pensar um pouco, quero te convidar a pensar nesse texto assim, nos movimentos que um propósito gera. Repito, tu tem o propósito e aí isso gera movimentos. Isso é bem óbvio, né? Por exemplo, quem tem o propósito de comprar carne, digamos, estabelece um movimento de ir até o açougue. Quem quer comprar pão, estabelece um movimento de ir até a padaria. Propósito e movimentos. Queremos refletir sobre isso, queremos pensar sobre isso, na nossa direção, para onde estamos colocando o nosso viver. Quem quer ir para o litoral norte, por exemplo, né, aqui no Rio Grande do Sul, aqui de Porto Alegre, tem que pegar um transporte público ou então pegar o seu automóvel e rumar ali a freeway, né? Pegar a freeway, por exemplo, é um movimento rumo a um propósito. A gente vai dar uma olhada então nesse texto, eu quero convidá-los a olharem, a observarem comigo esse texto bíblico de Marcos, capítulo 1, versículo 29 seguintes, ponto por ponto, dentro do tema propósitos e movimentos. Vamos lá então, acompanhe junto comigo. Antes do próprio versículo 29, o contexto mostra que Jesus está em Cafarnaum. Lá no versículo 21 de Marcos 1, nós dizemos que logo que Jesus chegou em Cafarnaum, ele foi para a sinagoga. Então ele estava inicialmente na sinagoga. É curioso que, por exemplo, lá em Lucas 4, versículo 16, diz assim que era costume de Jesus sempre aos sábados ir à sinagoga. Esse é um ponto inicial então do nosso texto, Jesus na sinagoga. Esse local de leitura da palavra de Deus, de reflexão. Ele procurava, tinha o costume de procurar. Mostra aí um propósito para a vida da gente também. Sempre se abastecer na palavra. E esse movimento de ir até onde a palavra é proclamada, de ir até a casa de Deus, de ir até o templo, de ir até o local de leitura da palavra. Um primeiro propósito e um movimento. Versículo 29 diz que quando Jesus saiu da sinagoga, ele foi para a casa de amigos. Bonito, esse movimento rumo aos amigos, esse propósito de estar próximo a eles. E indo na casa de Simão Pedro, Jesus encontrou a sogra de Simão Pedro doente. Jesus tem o propósito de restaurar, de curar. E o que Jesus faz? Ele cura aquela mulher. Ele vai ao encontro, consola, fortalece, ergue. Aí está um propósito e um movimento de Jesus. E logo a seguir, nós percebemos o movimento, digamos agora, da sogra do Pedro. Ela foi curada, o versículo 31, se você está com a sua Bíblia aberta aí, o versículo 31, a parte B, digamos assim, né? Diz que quando a sogra de Pedro foi curada, o que ela fez a seguir? Ela teve um movimento, teve um propósito na existência. Diz assim, passou imediatamente a
servi-los. Esse é um movimento, é um propósito daquele que é tocado por Jesus. O propósito de servir. Que bom que a gente possa ter também essa ação que a sogra de Pedro teve. Aliás, abrindo parênteses para uma brincadeira, né? Alguns brincam que Pedro negou Jesus por ter curado a sogra dele. Apenas uma brincadeira neste momento em que refletimos sobre a palavra bíblica. Queremos ir para mais um ponto neste texto, que é logo a seguir. Diz assim, que os moradores de Cafarnaum todos foram em direção à casa onde Jesus estava. Todos estavam por ali. É um movimento deles. Por quê? Porque eles têm um propósito. O propósito de encontrar Jesus, buscar a Jesus. É um bom propósito e é um bom movimento. E logo depois diz que Jesus, no dia seguinte, antes de clarear o dia, antes de nascer o sol, na madrugada do dia seguinte, Jesus, bem cedo, foi a um local solitário para orar. Gente, acompanhem o que aconteceu aqui. Jesus, o Salvador, o próprio Deus que se fez gente, precisa desta comunhão com o Pai. E na madrugada, antes de decisões, ele vai e ora. O propósito da oração, o movimento de fé que é o ato de orar. E dentro dessas reflexões, a pergunta contínua se nós temos tido também esse propósito e esse movimento da oração. E em seguida, na sequência do nosso texto, então, nós percebemos que Simão Pedro procura Jesus para o encontrá-lo e o encontra orando. E então Jesus diz, olha, Pedro diz, todo mundo está te procurando, eles foram até lá em casa, né? Quem sabe tu vai lá, vamos ficar por aqui. E Jesus mostra um outro propósito que eu citei aqui no início, que é o propósito de ir a outros povos, a outras cidades, a outras aldeias, a fim de que eu pregue ali, diz Jesus. Ou seja, para que eu anuncie o evangelho para eles. E aí Jesus conclui dizendo, porque foi para isto que eu vim. Versículo 38, aí se você está com a sua Bíblia. Vejam, o propósito muito claramente apresentado por Jesus, dele de pregar o evangelho. A gente sabe, né, que Jesus veio para salvar e para anunciar esta salvação. Muito bem, a gente passou aí panoramicamente pelo nosso texto, alguns pontos, sempre refletindo sobre o tema propósitos e seus movimentos. E agora perguntamos sobre nós mesmos, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos objetivos, sobre os nossos movimentos, se os nossos movimentos são coerentes com os nossos propósitos. E também se nossos propósitos são coerentes com o propósito de Deus, ou se são propósitos egoístas e mesquinhos. São perguntas importantes do ponto de vista pessoal e também como eu quero fazer a partir desse momento como reflexão do propósito da igreja. Nós como comunidade, nós como cristãos no mundo inteiro. E aí dizer claramente que se o tema é propósito, o propósito da igreja ficou muito bem claro quando Jesus disse, ele estava prestes a subir aos céus, ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele fala para a sua igreja, para os seus discípulos. Assim como o Pai me enviou, está em João capítulo 20, versículo 21. Assim como o Pai me enviou, com o propósito que ele me enviou para proclamar salvação, para salvar, né? Jesus veio para nos salvar, morrer e ressuscitar por nós e anunciar essa pregação, esse evangelho como hoje nós tivemos. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está aí o propósito da gente, como igreja, como comunidade. Jesus deixou tão claro quanto quando lá em Mateus 28, 19, lemos aquele tradicional versículo, Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E também no final do livro de Marcos 16,
Nós temos lá que ide fazei discípulos, ide pregai o evangelho. Lá Marcos escreve dessa forma, ide pregai o evangelho a toda a criatura. Quando eles estavam lá em Cafarnaum, Jesus e os discípulos, parecia mais cômodo e até agradável ficar em Cafarnaum. Certamente Simão, que estava ali na sua casa, vamos ficar mais um pouco. E Jesus disse, não, eu preciso ir para outras cidades, para outros povoados, para que ali eu pregue, porque foi para isso que vim. E isso vale para nós como comunidade, de ir adiante, de continuar levando a palavra, por meio das nossas ofertas, por exemplo, quando cada cristão oferta, e quando a comunidade se organiza para formar novas comunidades, para que a palavra de Deus continue sendo anunciada. Fala bastante isso, sobre as nossas estratégias, nossas ações e esforços, no propósito e na missão que Jesus nos entregou. E eu preciso ainda colocar então assim mais do ponto de vista pessoal para cada um de vocês. Há pouco falei do ponto de vista comunitário, mas do ponto de vista pessoal também a gente precisa sempre pensar e repensar sobre nossos propósitos e nossos movimentos. Eu queria dizer para vocês que é claro que o grande objetivo da vida é viver. Isso é redundante, né? O objetivo da vida é viver, mas é no sentido de viver em abundância, viver bem e viver eternamente. Essa dimensão transcendental está sempre presente na palavra do Senhor, né? Jesus diz assim, de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Portanto, há um propósito maior de vida e de vida eterna. E para tanto, eu queria dizer para você que você precisa de alguns movimentos sábios. E dentre esses movimentos sábios, queria vos destacar que é necessário movimentar-se, sair de si mesmo, do egoísmo, do egocentrismo e dirigir-se a Jesus. Em outro momento, Jesus falou em negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, crer no Senhor e Salvador Jesus. É um movimento da fé, em que percebemos, isso é uma sabedoria, que em nós mesmos há pecado, há fraqueza, há desânimo, há maldade, e que em nós mesmos não temos justiça e santidade. E basta você ver, e precisa ver, que nós somos pecadores, você é pecador e merece a condenação. Por isso, humildemente, nós recorremos a quem pode nos perdoar e salvar. É uma maneira diferente que um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, que escreveu, ele foi um mártir, né, porque ele morreu enforcado durante a Segunda Guerra Mundial, vítima da perseguição nazista. E um dos seus escritos ele coloca de uma maneira bonita que diz respeito e nos ensina muito hoje. Percebam como ele diz, está escuro dentro de mim, escreve Bonhoeffer, mas junto de ti, se referindo a Deus, a luz. Eu estou sozinho, mas tu não me abandonas. Estou com medo, mas tu me ajudas. Estou inquieto, diz Bonhoeffer, mas junto de ti há paz. Em mim há amargura, escreve ele, mas em ti quietude. Eu não compreendo os teus caminhos, diz Bonhoeffer a Deus, mas tu conheces a minha vida. Claro que são palavras poéticas, palavras do coração, mas percebem a sabedoria de movimentar-se de si mesmo para Jesus, a fonte da salvação. E é por isso que ele diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por isso, meu irmão e minha irmã, nessa parte final dessa reflexão, eu comecei falando assim que nenhum vento ajuda o veleiro que não sabe em que direção quer ir. E de fato eu quero dizer, se nós pensamos na nossa vida como essa embarcação, nós precisamos que a nossa fé esteja como uma vela na posição certa. E aí, certamente, o Espírito Santo é quem sopra sobre nós
quem renova a vida e também dá uma direção, dá um propósito certo para a nossa existência. Que na certeza da salvação, assim como a sogra de Pedro, que lemos no nosso texto, foi curada, que possamos também ter essa direção de servir e amar uns aos outros, na certeza de que Ele nos amou primeiro e nos amará até o fim. Porque esse é o propósito de Deus, a nossa salvação. Que seja esse o nosso propósito, servi-lo eternamente. Que assim seja. Amém.